Salve a todos. Você que chegou nesse vídeo por acaso, né? Sugerido, ou você caiu aí de paraquedas, se inscreva, deixe o seu gostei, tá? Ativa o sininho para mais vídeos como esse. Um inscrito nosso, ele pediu para contar a história de como eu sei que o meu filho, tá? Meu filho Pedro, ele é a encarnação do meu avô Pedro. Os dois têm o mesmo nome. Vou contar a história para vocês, tá? Eu ainda não estava na espiritualidade, eu ainda nem acreditava, porque eu ainda tinha aquele pensamento evangélico. Não existe reencarnação, mas eu falava, pô, por que eu lembro de outras vidas, né? Então eu estava meio ainda em conflito sobre essas ideias, tá? Então, o que vai acontecer? A mãe do meu filho, a Dayana, a gente vai terminar, né, nosso relacionamento e vai passar alguns meses, ela vai me ligar, vai dizer que tá grávida. Aí ela vai vir de Franca para Juiz de Fora e aí ela vai visitar a minha avó, porque ela vai conhecer minha família. E o que me deixa perplexo foi o fato que ela narrou que teve um sonho. Ela teve um sonho com outra foto que era do meu avô, com esse senhor aqui. Só que o meu avô, ele faleceu, eu acredito que em 1963, ou 1963, a minha mãe tinha 4 anos, tá? Então, ele morreu atropelado por um trem. E um dia eu vou contar que vai ser por macumba que ele vai falecer, por uma situação que ele brigou com um macumbeiro, tá? Vai ser através dessa situação aí que ele vai falecer. Ele vai... Aí vocês comentam aí que eu conto essa história, né? Como é que vai ser essa história aí dele brigar com um tal de Siriema, daqui da cidade aqui, ele vai falecer por causa disso, tá? Ele vai ser morto por um trem, o trem vai cortar a perna dele, e a minha mãe vai perder o pai dela. E aí o que acontece? A Dayana, né, diz que sonhou com esse homem que ela não conhecia. Ela estava grávida, ela vai reconhecer essa foto. Quando eu era adolescente, eu escrevi num caderno, minha mãe vai mostrar esse caderno, que eu teria um filho chamado Pedro. E ela também a mesma coisa. Quando ela era nova, desde criança, ela já dizia que ela, quando tivesse um filho homem, seria Pedro o nome, tá? Meu sonho sempre foi ter uma filha, ela se chamaria Sara, né? E aí o médico vai falar que é menino, vai vir o Pedro, tá? O Pedro teve uma briga com a minha família muito grande, tá? Por causa da questão do teste de DNA, porque eles acreditavam que ele não era meu filho, tá? Aí depois a minha mãe vai rever isso no decorrer do tempo, vai falar que o Pedro é parecido comigo. Meu filho, pensa num menino 7'1", que tem uma fala assim que parece que... O meu filho tem aquele olhar do gato de botas, ele consegue tudo o que ele quer. Ele tem uma argumentação perfeita, tá? Tempos atrás ele mandou uma mensagem falando... Ele não sabe digitar, mas ele gravou no microfone que ele queria R$ 100, né? E cara, ele consegue tudo o que ele quer. Eu não sei dizer não pra ele, sabe? Ele tem uma coisa na fala dele. A mesma coisa que o meu pai tem, a mesma coisa que eu tenho. Então é muito difícil alguém me dizer não e alguém dizer não pra ele e dizer não pro meu pai, tá? Isso ele vai puxando. E aí, o que vai acontecer? Eu tô brigado com a mãe do meu filho. Então eu tô tentando ver se eu faço esse teste ou não. Aí meu avô, tá? Que é aquele dali. Meu avô, ele não é meu avô de sangue, tá? Mas ele vai casar com a minha avó depois de muito tempo, que ela já é viúva. Na época que as mulheres que ficavam viúvas não saía ficando com um e outro, né? Se respeitava essa coisa do luto. A minha avó depois casa com meu avô. Esse meu avô chamado João Siqueira, ele vai falecer, acho que em 2003. E aí a minha avó vai ficar solteira até o desencarne dela em 2025. Ela nunca mais teve outro homem na vida dela, o respeito que ela tinha. Então, esse meu avô de sangue, eu não o conheci, porque ele vai desencarnar em 1963 e eu vou nascer em 1980.
Só que aí eu olhava para ele, pro meu filho, eu senti que tinha alguma coisa nele estranha, sabe? E aí eles vão pedir esse teste de DNA, meu avô vai aparecer para mim, a única aparição do meu avô. E depois eu vou ver meu avô somente no desencarne da minha avó. Ele veio lá para buscar ela e ele estava lá no funeral dela. Aí eu não converso com ele, eu não vejo ele, mas eu sinto a presença dele ali. Ele não veio por minha causa, tá? Ele veio tentar consolar a minha mãe tem um sonho com ele, que tinha que subir a escada do cemitério. Ela decide que não vai subir, porque aí, quer dizer, ele tá avisando ela que a minha avó vai falecer, para ela se preparar, que a avó ia desencarnar. Eles me avisaram também, né? E aí o Pedro, tá? Meu filho, o meu avô não vai me explicar o porquê que eu não posso fazer o teste de DNA. Passado algum tempo, eu respeito ele, porque eu vou passar, mas eu vou parar no pronto-socorro, que eu nunca tinha visto ele. Ele apareceu na cozinha da minha mãe, atrás da minha mãe. Minha mãe estava conversando comigo, ele estava atrás dela. Onde que é a pia, ele estava bem projetado dentro dessa pia. Eu chorei, mas eu comecei a passar mal. Eu falei, mãe, você não tá vendo eu vou? Não, ela, não tô vendo. Isso é coisa da sua cabeça. Aí ele fala, cuida do seu filho, Pedro, como eu cuidei de você. E o meu avô que me criou, né? Partes da vivência minha foi com meu avô. E esse foi o único pedido que ele pediu na vida dele, depois da morte dele, foi o único pedido. Eu falei, não, vou respeitar. O meu pai botou pressão, brigou comigo, falou que ele ia morrer, não ia saber se o filho é meu filho biológico ou não, por causa de uma novela que estava tendo aí. E eu bati o pé e falei, eu não vou fazer esse teste, não vou fazer. Até porque eu expliquei para ele, já tem vínculo parental, mesmo que a gente está separado, eu não vou deixar de pagar a pensão. E aí depois o meu mentor vai me dizer uma fala, ele vai dizer, a evolução da sua mãe. Ele explicou que a minha mãe era da espiritualidade maior e ela era responsável por aqueles processos de reencarnação. E a minha mãe, na espiritualidade maior, ela vai bater o pé dizendo que essa tese do não lembrar e da pessoa ficar reencarnando na roda de Sansara e ela não lembrar, isso daí não era legal, isso não estava ajudando no processo de evolução, isso estava atrasando, porque a pessoa não lembra, volta aqui, vai cometer os mesmos erros e vai aumentando a dívida kármica dela. Então a minha mãe bateu o pé lá, ficou rebelde na espiritualidade, tá? Ela não aceitou mais, minha mãe desceu para as zonas umbralinas, tá? Eu, por sua vez, que eu não tinha vínculo nenhum com aquela mulher, eu resolvo que eu vou seguir ela, então eles vão reencarnar minha mãe à força e eu vou vir filho dela. Só que a minha mãe tem muita sabedoria, de vez em quando ela solta umas falas assim que tu fala, cara, isso aqui é o que meu mentor falaria. Então minha mãe tem o espírito do Silvério, um dia eu conto essa história do Silvério, que o Silvério salvou minha mãe quando ela bateu a cabeça, e o meu avô estava vindo buscar ela, e o Silvério não deixou isso acontecer. O espírito que protege a minha mãe, ele é um obsessor, tá? E ele tá ali porque ele quer que a minha mãe desencarne para eles viverem a história deles, daquilo que eles não viveram numa vida aí que eles se separaram. Ele já foi uma pessoa que teve alguma coisa com a minha mãe. Ele é um senhor de barba branca. Inclusive eu encontrei o túmulo dele na cidade. Ele vai desencarnar nessa época do meu avô também. Ele vai desencarnar, tá? E eu teria como eu prender o Silvério. Eu já prendi ele, só que ele se soltou. Só que eu não sabia o nome dele completo e nem a data de nascimento. Eu só tinha ouvido falar desse nome Silvério. Porque a Padilha das Almas me falou, o nome dele é Silvério. Isso é história para outro vídeo e eu conto isso. Mas concluindo, a luta do Pedro, do meu filho, vai ser contra esse Silvério. Por quê? Porque o Silvério, ele quer voltar naquele tempo que ele conheceu a minha mãe, tá? Antes dela ir para a cidade maior. Porque minha mãe estava na cidade maior. E minha mãe não fala que não acredita em Bíblia, não acredita em Deus, ela acredita, mas não acredita em nada. Ela acha que morreu, acabou tudo. Então esse menino aqui, o Pedro, quando ele tem 7 anos hoje, quando ele nasceu em 2018, quando ele ficar adolescente, ele vai ter um problema lá na cidade que ele mora, que atualmente é Patrocínio Paulista, perto de Franca. Ele vai ter um problema lá, ele vai ter um problema sério lá, ele vai ter que vir corrido pra cá.
Se como eu e ele não vai se adaptar muito e morar comigo, ele vai ficar um tempo com a minha mãe. E esse tempo que ele vai ficar com a minha mãe, porque a minha mãe não acredita que ele é o pai dela, que já morreu em 1963. A minha mãe não acredita que ela é o Pedro Cordeiro. Meu filho chama Pedro Lucas, não acredita que é ele, tá? Minha mãe não acredita. Só que a minha mãe, ela tem uma afinidade com esse menino aqui, que é uma coisa fora do comum. Ela sente uma ligação com ele, que quando o Pedro tá doente, ela sabe. Eles têm uma ligação, que eu acho que a ligação que ele tem com a mãe, o meu filho com a mãe dele, a Dayana, é uma ligação muito forte. E eu nunca separaria os dois. Sempre eu tô podendo auxiliar, tal. Vamos ver se ele vai vir aqui no final do ano, se ela deixar, tá? Se ela não deixar também não tem problema. A questão toda é que a gente já teve muito conflito nesse decorrer de tempo, mas a questão é que o Pedro é que ajuda minha mãe a evoluir, tá? Resgatar as memórias dela. Primeiro, que ele é o vô Pedro, tá? Ela vai achar detalhes. Isso o meu mentor me contou, que ela vai achar detalhes, tá? E aí, quando eu falo isso com a mãe do meu filho, ela fala: jamais o Pedro vai morar com a sua mãe, isso não vai acontecer. Depois vocês aguardem aí que daqui a alguns anos, tá? Eu vou vir fazer um vídeo e vou falar: ó, tá vendo, gente? O meu filho cresceu, tá? E tem essa teoria de que ele não possa ser meu filho biológico, eu não tô nem aí, tá? Ele já é meu avô. O meu filho é o meu avô. Meu filho é meu avô, entendeu? Então, o meu filho já é meu avô e então eu sou pai do meu avô. Aí a história, que coisa, que plot twist, daria tema de um filme, né? Mas é a mais pura realidade. Ele vai vir para auxiliar a minha mãe. Porque ele ter desencarnado nessa idade causou um trauma na minha mãe muito grande. Minha mãe até... Ele estava carregando umas balinhas que ele ia trazer para minha mãe, que a gente chama balinha do Zé Pedro, uma balinha feita de açúcar e água. E ele não leva essas balas para minha mãe. Ou se leva... Eu sei que a minha mãe até hoje é aguarda com o negócio de bala. Toda vez tem que ficar levando bala, tem que levar doce para minha mãe, que a minha mãe tem isso. E a minha mãe até hoje tem boneca. Minha mãe é cheia de boneca por causa da infância dela, que ela não vivenciou muito bem, por causa da ausência do pai dela. Então isso traumatizou minha mãe, que vai traumatizar minhas irmãs, que vai me traumatizar e talvez traumatize meu filho. Vem uma maldição hereditária aí. Então vai ser quebrado. Talvez a minha mãe consiga... Por exemplo, minha mãe tem Maria Padilha, só que ela não acha que isso existe. Ela acha que é dupla personalidade, que eu hipnotizo ela, essas coisas tudo, né? Ela nem acredita na existência do Silvério, que é o obsessor que tá com ela todo santo dia, ele tá lá. Eu chego em casa, ele tá lá. Eu encontro a minha mãe e o obsessor dela do lado dela, no sofá. O Silvério fica com a minha mãe lá na cozinha, eles ficam conversando. Minha mãe conversa alto, ela não tá conversando com quem? É com o Silvério, ela fica lá no terreiro conversando com ele. O Silvério gosta muito do terreiro, por isso que a minha mãe lava a roupa. Por isso que ela sempre tá lá fora lidando com máquina e lidando com o Silvério. Os dois ficam batendo um papo, dá até pra ouvir o Silvério falar. Ela fala que não, que ela tá conversando com ela mesma. O Silvério, aquele barba branca lá, pensa numa luta que eu tive com esse Silvério. Foi briga em cima de briga, foi luta de foice no escuro eu com esse Silvério. Eu lembro o dia que a Padilha deu um cacete nele, ele desceu a rua chorando, esse obsessor. Aí um dia nós vamos contar a história do Silvério, porque o Silvério é um capítulo à parte. O Silvério, desde quando eu sou criança eu vejo o Silvério. Eu sinto a presença dele. O tanto de coisa que ele já fez de ruim para as pessoas, que traçou o caminho da minha mãe. O Silvério é vingativo, ele vai lá e pune todo mundo. Todo mundo que meu pai usou o caminho da minha mãe, ele puniu. O Silvério, ele também atrasa a evolução da minha mãe, que ele convence a minha mãe de que ele não existe. Eu acho que a pior coisa que tem é um espírito obsessor convencer uma pessoa que não existe espírito. Vê se pode isso. Então ele fala que o Pedro não é o pai dela. Mas aí o que vai acontecer? Nessa época o mentor da minha mãe vai vir, o mentor do Pedro, tá? Que é a encarnação do meu avô. E eles vão ajudar minha mãe a evoluir, para minha mãe voltar para lá, para onde ela veio. Para mim também não precisar reencarnar com ela novamente, que eu já falei com ela que eu não quero voltar mais outra vida com ela. Não quero de jeito nenhum. Parece que ela tem uma manipulação, que tudo que ela quer acontece. Ela tem um poder sobre mim
E eu caí nessa conversa fiada dela de querer vir nessa reencarnação para aprender com ela, para ela ser meu mestre. Minha mãe é meu mestre espiritual nessa vida. Como é que pode isso? Ela é um dos meus mestres que me ensinou muito lá na espiritualidade maior, quando ela tinha outro nome, tá? A minha mãe não sabe, mas o nome da minha mãe lá na cidade maior era Madalena. Não é Maria Madalena, gente, era só esse nome, Madalena. A minha mãe seguia uma linha muito grande do poder das mulheres, do empoderamento, de questionamento. Ela que trabalhava nos planos de reencarnação dos espíritos. Então ela se enfesou, saiu da cidade maior, foi parar no umbral, tá? Eles fizeram uma reencarnação compulsória. Fizeram ela reencarnar em 1959, tá? E ela vai trabalhar algumas questões que ela estava pagando a dívida dela como uma espécie de mentoria, né? Que eles estudam com quem que você vai reencarnar, o que você vai ser seu aprendizado, quando você vai nascer, o que vai acontecer, se você vai ficar doente. Ela participa dessa equipe dos processos de reencarnação, da roda de Sansara, tá? Essa criação aí nem vou ficar falando de Javé aqui não, que no vídeo não é sobre ele, tá? Javé é um dos co-idealizadores, porque ele não é o idealizador total dessa história de roda de Sansara, tá? Essa roda do esquecimento aí. Mas eu também sou... Eu não quero dizer que eu sou contrário ao que a minha mãe tá dizendo. Ela não era minha mãe, tá? Ela era um espírito chamado Madalena, tá? Esse espírito chamado Madalena, tá? Tô tentando lembrar até o nome que ela tinha. Ela tinha um nome, eu acho que chamava ela de Madi, alguma coisa assim, mas eu acho que era Madalena. Eu tô tentando lembrar o nome dela, acho que era Maria. Maria Madalena, alguma coisa assim. Acho que era Maria, porque ela vai vir com esse nome de Maria. Ela odeia esse nome de Maria. Não pode chamar de Maria que ela fica invocada. Porque relembra aquele negócio dela lá, tá? Ela não acredita, acho que nem em Jesus. Pra você ter uma ideia, minha mãe não acredita em nada. O Silvério foi plantando tanta ideia na cabeça dela, pra ela não... Porque na hora que ela desencarnar, ela não encontra... Pra ela não ir pra cidade maior, porque senão os mentores vêm pegar ela não encontra com o Silvério, tá? Mas voltando ao assunto, então é por isso que eu sei que esse daqui, que vai ajudar a minha mãe, ele veio com essa missão. A missão do Pedro, do meu filho, é essa. O foco é a minha mãe. Ele vai ajudar a minha mãe a evoluir espiritualmente para ela retornar de onde ela veio. E depois ele vive a vida dele com o que ele quiser, tá? O Pedro. Tá? E a minha mãe vai perceber que a personalidade desse menino aqui, o meu filho, é a mesma do pai dela. Eles vieram com características muito marcantes e muito parecidas, para justamente ela ver quem que é. Eu até vou mandar esse vídeo para ela, vou mandar esse vídeo para o meu filho assistir também. Bom, gente, o vídeo é esse. Eu tô falando da minha vida pessoal, acredite quem quiser, tá? Que ninguém é obrigado a acreditar. Os fatos que me fizeram acreditar foi primeiro essa aparição do meu avô, ela ter tido esse sonho, as características do meu filho, que é muito parecido, e fisicamente ele vai parecer com ele, tá? Fisicamente, eu lembro que quando ela estava grávida, a gente estava no ônibus, minha mãe falou assim, o Pedro vai parecer com aquele menino, que era um menino gordinho e baixinho. O Pedro não tem nada disso, o Pedro é maguinho, bonito. Eu não tô com uma foto atual dele, não, mas ele tem uma ligação muito forte com a minha mãe, tá? Quando ele tá doente, a minha mãe também não fica bem. Ela não percebeu isso, mas eles têm uma ligação muito forte. Então ele vai vir para ajudar ela a evoluir. Depois ele volta lá pro canto lá de onde que tá a mãe dele, tá? E é isso, gente. Agradeço a todos vocês. Gratidão. Se inscreva, curta. E axé ou pra vocês. Axé, né? Como diz o africano lá que conversa comigo, axé.